Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandogonçalves.com, sem cedilha, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e claro, a maratonar todos os episódios desse podcast. E já aproveita e já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, ou quem sabe, a sua taça de vinho. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. E no episódio de hoje falaremos sobre vida saudável. E hoje teremos um convidado muito especial. Consegue liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Professor Augusto, seja muito bem-vindo. E já vou pedir para o senhor se apresentar para a nossa audiência. Olá, Fernanda, como vai? É um prazer estar contigo aqui no seu podcast sobre liderança. Afinal de contas, liderar é fundamental em tudo na vida, né? Eu sou o professor Augusto, formado em Educação Física pela Universidade Rural. Trabalho há muitos anos na profissão e hoje milito aí com a corrida, com organização de eventos, com material esportivo, com desenvolvimento humano. A gente vai levando a vida. Muito bom, professor. Obrigada pela sua apresentação. Depois de tanto tempo a gente marcando esse bate-papo, né? A gente conseguiu, de fato, fazer isso acontecer. Então, agradeço pelo seu tempo. E já quero pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre como que a corrida, o esporte aconteceu na sua vida. Olha, aconteceu de forma muito natural, né? Só para fazer uma apresentação minha com mais precisão, né? Não apresentando o professor Augusto, mas apresentando o Zé, que é como eu era chamado quando era criança, né? Eu sou um menino que a vida inteira sonhou muito, sempre olhou para frente, querendo realizar muitas coisas, né? Vindo de uma família muito pobre, né? Com muita dificuldade, num ambiente de onde faltava muita coisa, mas nunca se contentando com aquilo. Sempre olhando e vendo que a vida poderia ser diferente, né? Meus pais, eles eram operários de indústria, minha mãe lavadeira, depois costureira, mas eles sempre acreditaram muito na educação, né? Dando educação para os filhos, porque achava que era o caminho para conquistar algo diferente. Mesmo meu pai tendo estudado só 6 meses na vida, minha mãe só 1 ano e meio, né? Mas, por incrível que pareça, conseguiram se alfabetizar, aprender a fazer conta, nesse curto período de tempo, não sei nem como. Mas, aos 16 anos, né, eu fazendo ensino médio, um amigo me convidou para participar de uma corrida. Eu nunca tinha corrido, assim como você, né? Não, vamos lá. Fiz um treino durante a semana e fui participar da corrida e fui muito bem na corrida. Fui o último colocado. Só Agora que me sentindo bem melhor. fui o último colocado, né? Mas aquela corrida ali
me fez enxergar que era possível, né. Você leva uma derrota, você perde e fica chateado com aquilo. "É impossível, não posso ser tão ruim", né. Uhum. E começa um processo de treinamento. Por que que os outros correram tanto e eu não conseguia? Simplesmente porque eles treinam, porque eles se preparam, porque eles se capacitam, e com isso eles estão correndo melhor do que eu. Não é porque eles são melhores do que eu, não é porque eles nasceram melhor do que eu, simplesmente porque eles estão mais preparados do que eu. Assim nasceu a coisa na minha vida. Na semana seguinte comecei a treinar, e treinar, e treinar, e treinar, né. Eh eu estava no segundo ano do ensino médio, a minha visão na época era fazer informática, e cheguei a começar a fazer faculdade de matemática, mas aquela corrida ali me levou para um outro direcionamento, a ponto de 5 semanas do curso de matemática eu desisti e falar: "Não, eu vou fazer educação física", que é aquilo que realmente me satisfaz. Uhum. Então, assim, a corrida entrou na minha vida e transformando a minha vida toda. Hoje, quando eu chego para as pessoas e falo que a corrida, né, que a gente não vende corrida, que a gente vende saúde, que a gente vende transformação de vida, Sim, é porque eu experimentei isso na própria carne. sim. Isso é incrível, né. É bom que a gente tá gravando esse nada é por acaso, né. Estou gravando esse podcast com o senhor depois da minha primeira corrida. Então eu gravei um podcast falando como é que foi esse processo de me inscrever para a corrida. Já gravei um podcast falando das lições dessa primeira corrida, e agora eu me encontro inscrita para a segunda corrida. E eu vejo isso como estou dando um passo de cada vez, já vou levar uma amiga junto comigo, Bacana. né, já recebi, um retorno, de uma pessoa que ouviu o podcast sobre as lições que eu tirei da corrida e como que isso a ajudou a pensar sobre a vida dela. Isso está até no meu Instagram. Então, assim, às vezes a gente pensa, né, professor, que o que a gente faz para nossa vida não impacta na vida de ninguém, né. É como se fosse indiferente. E eu digo que a nossa comunicação, a forma como a gente se expressa, o que a gente faz, deixa muita informação no mundo, né, se a gente for pensar sobre isso, o quanto que isso é sério. Às vezes uma atitude nossa pode mudar a vida do outro. Então, quando a gente tem cada vez mais consciência de como a gente está trabalhando o que a gente quer e buscando viver o que a gente decide viver de fato. Como é que você enxerga hoje com o projeto que você já tem há quantos anos? Olha, nós temos o trabalho com corrida Hã, há 37 olha anos, só, que né. incrível. E temos o projeto Vida Saudável, né, que é uma outra vertente, porque quando nós começamos a trabalhar com corrida, Hum, eh, as pessoas queriam ser atleta. uhum. Elas queriam ganhar São Silvestre, elas queriam ir para a Olimpíada, era completamente Diferente. diferente de hoje. Hoje não, hoje as pessoas vêm querendo saúde, querendo qualidade de vida, às vezes querendo até tirar umas fotos para botar no Instagram também, né, isso aí é normal, e a gente não é contra isso, né, porque isso traz felicidade para a pessoa, porque ela está se inserindo naquele meio. Hoje o meio é muito virtual, e você tem que fazer parte, porque você fica A margem, você né. fica um ser estranho, né. Muito embora não ser normal é muito bom, né. Bom Eh, também. não ser normal é muito bom, mas esse projeto do Vida Saudável começou, eh, em janeiro do ano passado, dia 11 de janeiro do ano passado. Ele está hoje com 1 ano e 4 meses, e a gente tem muito prazer em fazer, porque a gente tem influenciado na melhoria de qualidade de vida de muita gente. Então é muita gente que nos procura. Hoje é muito comum as pessoas com depressão, com crise de ansiedade, sem nenhuma perspectiva de vida. Sim. E muitas vezes a gente observa de um dia para o outro, da primeira para a segunda aula, já uma fisionomia diferente. Uhum. Eu lembro que quando a gente começou esse projeto no primeiro dia, no ano passado, eu até comentei com a Débora depois, né, que chegou uma pessoa e a fisionomia dela era muito triste, né. E quando ela chegou para as aulas seguintes,
a fisionomia era completamente diferente. O olho já brilhava, o olho já tinha um sorriso ali, ela Uhum. já estava entrando num processo de transformação. E quando a gente consegue transformar a nossa vida, né, ele sempre diz que a transformação tem que partir da gente. Quando a gente consegue transformar a nossa vida através de alguma coisa e começa, depois de certo tempo, poder contribuir com a transformação da vida de outras pessoas, pô, isso é muito rico, né? Isso faz muito bem para o outro, mas faz muito melhor ainda para a gente. Sim. Você se sente realmente cumprindo o seu papel aqui na Terrinha. Eu falo que quando eu dou treinamento, né, é como se estivesse passando por um processo de cura. Eu sei que o outro também está passando, mas eu também estou passando pelo meu processo. E a gente vê cada vez mais sentido nisso. Se a gente for pensar na corrida, você trouxe aí o exemplo de uma pessoa, ia te perguntar um pouco sobre isso, né? Dessa experiência, que hoje não é, agora ela, na verdade, seu projeto ficou mais amplo, né? Porque você viu esse sentido, você viu o tamanho da transformação que isso traz. Você conseguiu sentir no mercado que as pessoas não querem mais ser o atleta da São Silvestre, mas as pessoas querem mudar pequenas questões na vida dela que a atividade física ajuda. E dentro do teu projeto você traz outros profissionais que vão ajudar nesse contexto como um todo. Dentro do projeto, e você pode trazer também o anterior até, o que você já viu, assim, que mexeu muito com você, que você falou assim: nossa, isso que aconteceu com essa pessoa já valeu. Se o projeto morresse agora, ou se eu partisse agora, isso que aconteceu, esse feedback que essa pessoa me trouxe, já valeu por tudo que eu fiz até hoje. Teve algum caso excepcional, assim, que ficou muito marcado em você? Muitos, muitos, né? Eu vou contar um. A pessoa nem está mais presente com a gente nesse plano, ela já se reintegrou à natureza de forma mais completa, né? Que nós seres humanos, a gente se acha meio apartado da natureza, né? Verdade. Mas nós fazemos completamente parte dela, Sim. e quando a gente perde esse corpo aqui, realmente a gente volta a fazer parte dela integralmente, né? A gente veio dela, volta para ela, então essa pessoa não está mais nesse plano com a gente, mas era um alcoólatra, que entrou para a AA, e para ajudar a se livrar da bebida, ele também começou a praticar a corrida com a gente. Ele tinha lá seus 38, 40 anos, ele tinha uma pessoa que realmente estava com a família completamente desestruturada por conta da bebida. E quando ele começou, ele levou o filhinho dele, que na época tinha 3 anos, também para correr. A gente tinha um projeto muito grande com crianças, e hoje a gente nem está trabalhando tanto com crianças, é até um desejo de voltar, não vou dizer que é um sonho, né? É um desejo de voltar a trabalhar com crianças, mas hoje eu costumo dizer que os adultos estão precisando mais, né? Verdade. Porque se o adulto não estiver bem, ele não vai cuidar bem do filho dele, e se ele não cuidar bem do filho dele, ele vai ter grandes problemas, né? Que quem tem filho, tudo é escolha, né? Filho dá muito problema, dá muito trabalho, Dá trabalho. né? Daí você pode escolher, quem está assistindo a gente pode escolher. Ou você tem trabalho agora, até os 10, 12, 13, 14 anos, ou ter problema o resto da vida. Então tudo é escolha, né? Então ele levou o filho dele com 3 anos para começar a correr. O filho dele correu com a gente até uns 10 anos de idade. Depois, como ele não se destacava tanto na corrida, ele era sempre o segundo colocado, o chão que sempre ganhava dele. Ele mudou de esporte, foi pro taekwondo, do taekwondo ele foi pro Muay Thai, e depois acabou indo pro UFC. O Juninho, do UFC, ídolo nacional aí, dos golpes bonitos, e vem uma pessoa que teve a vida transformada lá atrás, quando o pai dele resolveu começar a praticar esporte. Talvez se o pai dele não tivesse ido para a corrida, não teria levado para a corrida e não estaria no esporte. Sim. Só para ter um exemplo do que pode, do poder que tem essa ferramenta chamada esporte.
E, professor, quem pode correr, professor? Tem alguém que não pode correr? Olha, tirando a pessoa que realmente já está, ou ela tem um problema, uma deficiência de nascença realmente muito grave, que impeça ela, uma deficiência talvez mental, de locomoção mesmo, de movimentos completamente descoordenados, que não dá nem para fazer nem na cadeira de roda, né? Essa pessoa talvez não possa correr. Ou talvez aquela pessoa que já fez tanta porcaria na vida, que eu costumo dizer que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele aguenta porrada por 30, 35 anos. Você faz tudo de errado. Você come mal, você dorme mal, você bebe, você fuma, você usa droga, né? E o corpo está ali intacto. Lá pelos 30 anos ele começa a dar sinal de vida, né? E tem gente que faz tanta besteira que chega ali por volta dos 35, 40 anos já completamente detonado, com pressão extremamente alta, com diabetes, realmente com problemas de saúde tão graves que talvez impossibilitem ela de correr, mas não impossibilita de praticar atividade física. Porque não praticar atividade física é que é o problema. Tem muita gente que fala assim, eu não corro porque eu tenho problema de coluna. O problema de coluna vai ficar cada vez pior se você não correr, se você não fizer atividade física. Cada vez vai doer mais. Eu dou exemplo a minha mãe. A minha mãe ensinou a nadar com 59 anos de idade, né? Nunca tinha praticado atividade física. Problemas graves de artrose, osteoporose, né? Hoje ela tem 83, continua praticando atividade física, né? E com certeza, se ela não tivesse começado a fazer atividade física, muito provavelmente ela não estaria junto com a gente mais, né? Por quê? Porque semana passada eu fui, filho, olha aqui meu exame, olha aqui minha ressonância. Eu vou olhar isso para quê, mãe? Todos os problemas possíveis tem na ressonância dela, né? Agora, se ela não fizer atividade física, cirurgia não vai adiantar mais, não tem. Se não fizer atividade física, cada vez mais a musculatura vai estar fraca, cada vez mais os espaços entre as vértebras, a articulação vai ficar mais apertada, cada vez mais vai comprimir as terminações nervosas, cada vez ela vai sentir mais dor, até chegar ao ponto de não conseguir sequer andar mais. Sim. Então, se está doendo, continua. Meu pai, com 92 anos, continua fazendo caminhada. Ele teve um problema, teve feito uma cirurgia alguns anos atrás, teve um tombo, né? E depois de uns 5, 6 meses parado, eu chego lá e, filho, caminhei 3 quilômetros hoje, mas já parou de doer? Não adianta, não vai parar de doer, né? Se eu não caminhar, vai doer mais. Ele tem essa consciência, porque a atividade física ela é para qualquer um. Tanto que uma pessoa está em coma no hospital, e se for um bom hospital, um bom tratamento, tem um fisioterapeuta que passa lá para movimentar as articulações dela, né? Por quê? Porque ela não pode ficar parada. O nosso corpo não foi feito para parar. Então, qualquer pessoa pode correr, qualquer pessoa pode fazer atividade física. Se não pode correr, vai caminhar lentamente, aos poucos vai caminhar rápido. Do caminhar rápido, ela começa a dar um pequeno trote, e aos poucos, ela vai ganhando o condicionamento necessário para buscar o resultado que ela precisa para a saúde e para a vida dela. Isso hoje a gente tem diversos casos, né? A gente tem dentro do Clube da Vida Saudável, a gente tem 8 níveis, né, de treinamento dentro da plataforma. Desde a pessoa que não consegue nem caminhar rápido. O que é caminhar rápido? Caminhar rápido é você caminhar num ritmo de 10 minutos por quilômetro. Acima desse nível, ainda tem a gente faz um teste de 3 km, né, de corrida ou de caminhada. Nós temos a pessoa que está caminhando acima de 33 minutos
né? Daí o segundo nível, a pessoa que está caminhando de 30 a 33, tem pessoa que chega lá caminhando em 36, ou seja, não consegue sequer caminhar rápido, né? E aos poucos ela vai evoluindo, né? Teve uma pessoa que começou com a gente no ano passado, ele era desse grupo, que a gente chama é o nível tartaruga, né? Cada nível tem um avatar, e da primeira vez ele fez os 3 km dele com 35 minutos, né? Hoje, um ano depois, ele está fazendo com 24, né? Ou seja, já subiu vários níveis, perdeu 21 quilos, sem a gente falar em emagrecimento. Sim. Porque a pessoa começa a correr. E quando você começa a correr, você começa a se preocupar com outras questões da vida. Você começa a ver que você precisa se alimentar melhor, que você precisa beber menos, que talvez você precisa procurar um médico para fazer um exame para ver como que está a sua saúde de modo geral, porque tem gente que não procura nunca. E com isso, a vida vai mudando. Você vai evoluindo e você vai conseguindo cada vez mais. A pessoa muda até de relacionamento. Ela começa a entender que aquele grupo que ela convive ali não vai levar ela ao ponto que ela quer. Então ela tem que começar a conviver com outras pessoas. Você no começo falou sobre a questão de pensar que não é referência para ninguém. A gente é referência o tempo todo. Eu costumo dizer para o meu grupo que eles conseguem atrair mais pessoas para a vida saudável do que aquele magrelo que ganha na São Silvestre, Sim. que é o Quiz Mundial. Porque quando uma pessoa está acima do peso, quando a pessoa está completamente debilitada e olha para aquele cara que é urso puro, para aquela mulher que é urso puro correndo, fala, isso não é para mim. Nunca vou conseguir. Mas quando ela olha uma pessoa gordinha, quando ela olha uma pessoa com 80 anos correndo, ela fala, poxa, se ele consegue, eu também consigo. Exatamente. E é bem por aí. Então só não consegue quem desiste antes. Quem nem tenta também, né? Quem nem tenta. Eu falei no começo aqui sobre a minha corrida ter sido, na primeira corrida ter sido o último colocado, e eu demorei muito tempo para evoluir. E 3, 4 anos depois, treinando regularmente, eu ainda não consegui estar entre os 10 melhores de Friburgo, né? E depois de anos, hoje a minha faixa etária são um dos melhores do Brasil. Né? Mas por quê? Disciplina, regularidade, constância. Uhum. Tudo aquilo que você quer, se você realmente quiser aquilo e trabalhar dia após dia por aquilo, com disciplina, com regularidade, com consistência, você vai conseguir. Exatamente. Uma hora vem. Isso, e que a gente precisa entender é que tudo leva tempo. E o tempo vai passar de qualquer jeito. Então eu preciso escolher como eu quero viver esse tempo. Se eu vou ficar sentada reclamando que daqui a 10 anos eu não consegui fazer a minha primeira corrida, ou seja, o esporte que você quiser praticar, ou se eu decido agora dar o primeiro passo e tomar uma ação. Eu falo muito que a ação cura, né? Às vezes a gente fica muito no mental, falando que vai fazer. Não, eu vou fazer. Segunda eu faço. A gente é o famoso... Segunda-feira eu começo. Aí chega a segunda, você dá uma desculpa, né? Porque estava com a temperatura muito baixa, no caso da nossa cidade aqui, estava chovendo, tá vendo? Ah, não, então deixa para amanhã. Quando você vê, a semana passou, você prometeu aquilo para você não fez. Você começa a provar para você que nem o que você fala, você cumpre. E aí você começa a perder para você mesma, né? E não é só na corrida, gente, não é só no esporte, é na vida. Porque isso vai passando a ser um padrão de que não adianta eu falar porque eu não cumpro mesmo, então. E isso vai levando você para outras áreas da vida, você ter o mesmo tipo de padrão. E aí, professor, pensando nisso, né, e o quanto que, no caso da corrida, que é o que a gente está falando aqui, pode transformar a vida de qualquer pessoa. Se alguém está aqui ouvindo a gente agora, já pensou várias vezes em fazer uma corrida, só que ela nunca fez. Ela nunca levantou o bumbum da cadeira e falou, agora eu vou lá agora. Que conselho você poderia dar para ela dar esse primeiro passo? O conselho é simples. Calça um tênis e vai. O tênis que for, também não vai querer ter o melhor tênis, não. A primeira vez que eu corri de sandália de dedo.
Eu treinei de sandália de dedo, não tinha um tênis. Eu deixei o Era tênis o que pra você ir. tinha. Era o que eu tinha. Às vezes a pessoa pensa que para correr ela tem que ter uma roupa adequada, ela tem que ter um tênis com placa, ela tem que ter todo um aparato, ela tem que ter um relógio com GPS, poder marcar o tempo dela. Isso são as desculpas que você encontra para não fazer, né. Uhum. O que a pessoa precisa para mudar qualquer coisa na vida dela é atitude, né, ela tem que dar o primeiro passo e o resto vai acontecendo. Na minha vida eu nunca comecei nada que estivesse completamente pronto. Quando está mais ou menos eu já vou e faço. Uhum. E o resto a gente vai corrigindo pelo caminho, né. Às vezes as pessoas que me acompanham ficam doidas comigo, né, "Só não pode começar que não tem isso, não tem aquilo", a gente vai começar. O resto vai vir. Se for realmente necessário isso, para esse trabalho ser perfeito, ele vai acontecer, Sim. né. Mas mês passado eu dei uma palestra na Estácio, e o tema era como transformar, paixão em sucesso, Uhum. né. Por quê? Porque eles têm visto o nosso trabalho de corrida, que é uma paixão, Sim. que a gente transformou num grande negócio, né. Na dentro de uma prática de empreendedorismo muito forte, usando todos os recursos possíveis, transformando a paixão em um negócio, né. E eu falei 40 minutos para eles, o tempo era 20, eu tive que ampliar para 40, né, para poder falar, para no final deles falar a única palavra que realmente é capaz de transformar a paixão em sucesso: atitude, né. É ter conhecimento e ter atitude de colocar em prática, né. Muitas vezes as pessoas querem ter sucesso, Fernanda, elas querem conquistar as coisas, mas elas não entendem e que dinheiro é algo que a pessoa te dá por alguma coisa que você tem para oferecer para ela. Sim. Se você não tem nada para oferecer, se você não tem talento nenhum, não vai ter dinheiro, né. Se você não tem nada, a primeira coisa que você tem que fazer é adquirir alguma coisa, descobrir alguma coisa que você é bom, para que você possa, a partir dali, encontrar pessoas que precisam daquilo Uhum. e mais, um outro grupo que, além de precisar, está disposto a pagar por aquilo, Uhum. né. E tudo isso envolve atitude. A atitude de tomar consciência de que não é bom em porcaria nenhuma, de que tem que aprender. A partir do que aprender, a atitude de começar a se apresentar como, a solução do problema que determinadas pessoas têm, Sim. né. Ter a coragem de se colocar à prova, né. Exatamente. Então o conselho que eu dou para a pessoa que está, muitas vezes a gente tem lá no grupo, pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp desde o início, janeiro do ano passado, e até hoje não apareceram. Estão lá no grupo só olhando, assistindo, vendo as pessoas dar depoimento, vendo as pessoas postarem as fotos, mas não tomam atitude. E não tomam por quê? Primeiro, porque acha que não é capaz, né, e se você acha que você não é capaz, você já perdeu, Exatamente. né. Segundo, por ficar preocupada, né, com a opinião dos outros, né, por vergonha do que os outros vão falar, né. Eu costumo dizer que a gente tem que ter 10% das nossas ações no passado, né, para a gente entender de onde a gente veio e aonde a gente está hoje. E também não repetir os mesmos erros que a gente cometeu no passado. A gente tem que estar 10% no futuro, Uhum. né, porque um pouquinho de ansiedade não faz mal a ninguém, Sim. e saber onde quer chegar é fundamental. Os outros 80, a gente tem que estar aqui, ó, presente. Mas ao contrário disso, as pessoas estão 40% agarradas no passado, Uhum. né, e não conseguem sair daquela situação, preocupadas com o que sofreram lá atrás, com o que os pais fizeram, com os traumas. As outras 40% estão no futuro, só sonhando, só imaginando, só querendo começar a correr, querendo começar a empreender, querendo começar a trocar de serviço, querendo arrumar uma companheira, um companheiro, Sim. só sonhando,
e ficam lá o tempo inteiro, né. E e outros 20% que estão no presente. Só que desses 20% que estão no presente, 90% está preocupado com o que os outros pensam dele. Então resta 2%, que são as pessoas que vão ter sucesso. Então a concorrência para ter sucesso é muito pequena, é só 2%. Exatamente. É só você estar no presente e dar uma banana porque os outros falam de você. Os outros vão falar de qualquer jeito. Você agindo certo ou errado, as pessoas vão falar de você. E eu quero que falem bastante de mim. Não é? E você, Fernanda? Também. E aí, falando sobre atitude, é importante eu lembrar aqui, nesse podcast, que eu conheci o professor Augusto porque eu decidi tomar uma atitude. Exatamente. Estava eu lá no Instagram, vendo o trabalho que ele estava realizando, levando vários profissionais para levar conhecimento para a comunidade de Nova Friburgo. E eu falei assim, poxa, eu podia participar desse projeto, né? Tem tudo a ver comigo. Eu amo treinar. E fui lá na cara de pau, comecei a conversar com uma pessoa no direct, né? Que hoje eu sei que é o Gustavo. Né? E o Gustavo falou assim, pode vir aqui, tal horário, tal dia, que o professor vai te atender. Aí eu pensei assim, professor, tá fácil isso? Estranho, as coisas da minha vida não são fáceis assim, né? Pô, vai me atender, né? Me senti super especial. E fui lá, a gente bateu uma conversa, a gente conversou, parecia que a gente já se conhecia. E a gente já marcou a data, já tinha o que eu ia falar, sobre o que eu ia falar, o que eu poderia contribuir com a comunidade, um trabalho incrível que o professor fez durante alguns anos, né? Foram 4 anos? 3 anos. 3 anos. E foi assim, para mim, foi um dos trabalhos voluntários mais maravilhosos que eu já fiz. E quero de novo te agradecer por essa oportunidade. Que bom que do outro lado tinha uma pessoa que estava aberta a receber alguém que teve a coragem de dar o primeiro passo, porque muitas vezes a gente não dá o primeiro passo com medo do não. O não é o certo. A gente já tem o não. Mas quando que a gente vai querer buscar esse sim? E talvez esse sim não seja de primeira, né? Que acontece muitas vezes na nossa vida. Mas você vai desistir por causa disso ou você vai continuar buscando esse sim? Se isso faz sentido para você, né? Exatamente. E tem outra, né? A gente não dá oportunidade para qualquer um, né? Você sabe, Fernanda, que a gente que vive Uhum. verdadeiramente neste mundo, a gente desenvolve a capacidade de olhar para a pessoa e num olhar entender a pessoa. Talvez, com poucas palavras você vê quem está ali realmente porque tem algo para entregar e quem está ali não tem nada para entregar naquele momento. Uhum. Ou pelo menos não tem nada para entregar naquele momento para aquele grupo que está ali. Porque não adianta você querer entregar o que aquele grupo não precisa. Sim. Né? Eu costumo dizer que a moeda mais valiosa do mundo é o brilho no olho, né? E quando você olha para uma pessoa e a pessoa fala de um projeto com um brilho no olhar, você já, no mínimo, você acredita nela e dá oportunidade para desenvolver. Talvez ela nem está ainda no nível que o projeto precisa, mas ela tem a vontade de desenvolver, né? Pô, e não era o seu caso, só de conversar e ver que realmente tinha o que era o que seria entregue. Pô, e foi uma das melhores capacitações que a gente fez na prefeitura, né? Não sou eu que digo, é o grupo todo. A gente trabalhou sempre com pessoas, bacanas, que tinham muita coisa para entregar. A gente vai voltar com esse projeto. Aguarde. Torcida. Aguarde. Né? Vai ser muito bom. Só que vai ser maior. Né? A gente sempre pensa em trazer algo mais, que afinal de contas as pessoas precisam Sim. de capacitação, as pessoas precisam se aprimorar, né? Porque as pessoas merecem. Sim. Todo mundo merece uma oportunidade, né? Com certeza. E as pessoas que estiveram lá com a gente, eu fiquei muito feliz, porque era no horário da tarde, né? Então, era julho, que eu tava preocupado com o professor. Nossa, julho o pessoal não vai poder ir, porque é férias escolar, talvez a mãe fique presa com o filho e tal. E assim, a turma foi maravilhosa, era a turma que tinha que formar. E a gente conseguiu ver no último encontro o quanto as pessoas saíram diferentes, né? Foram só 4 encontros e o quanto que isso mudou. E quantas pessoas deixaram de participar, né? Talvez porque viram que era gratuito, e aí muitas vezes a gente já vem com alguns julgamentos, né? Se é gratuito então não é bom, então não vou, e nem se coloca à disposição
Eu falo que a gente está sempre numa linha muito tênue, que é de ensinar e aprender. A gente nunca é só uma coisa, né? Quando a gente ensina, a gente aprende tanto. E quando a gente se coloca como aluno, também como que a gente aprende e consegue trocar isso com quem está ensinando a gente. E a gente entender que isso é um lugar de humildade e de respeito com o próximo. Então, que você que está ouvindo a gente aqui, que você possa olhar para o que você hoje acredita que você precisa desenvolver, que seja uma corrida, que seja um tema que você precisa estudar mais, enfim, que seja qualquer atividade física, e que se você se coloque nesse lugar de eu preciso aprender, né? Eu preciso me dar a chance de testar isso e não perder essa oportunidade, porque muitas vezes a gente já se coloca naquele lugar de que não é capaz, como o senhor falou no início do podcast aqui. Se você diz que você não é capaz, aí você já perdeu. Mas se você diz, eu duvido, deixa eu tentar, deixa eu testar, deixa eu me colocar à disposição do que eu tenho vontade de fazer, porque não é porque você não tem o melhor tênis, não é porque você não tem a melhor roupa, o melhor visual, o melhor peso, que você não vai, por exemplo, ir para uma corrida, não vai se colocar nesse lugar. Então, e quantas vezes esse pequeno detalhe está te travando tanto na sua vida, em todas as outras áreas da tua vida? Então, com propriedade, eu posso te dizer de quem já fez uma corrida de rua, que já mudou muita coisa na minha vida, que você deveria, pelo menos, se dar a oportunidade de testar. E aí, professor, como a nossa conversa sempre vai muito rápida, né? Quando a gente vê, já tá acabando o Tá tempo. acabando já, Fernanda? Já. Pelo amor de Deus. Que passa muito rápido, né? Com certeza. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes o seu contato, porque é um projeto que atende o mundo, né? Exatamente. A gente começou esse projeto no dia 11 de janeiro de 24. E a nossa promessa, a minha promessa para o grupo foi: enquanto tiver uma pessoa aqui disposta a mudar, eu estarei aqui, né? E hoje a gente tem todos os finais de semana reunindo no mínimo 50, 60 pessoas no trabalho aqui, que o grupo tem mais de 200 pessoas dentro do clube, e isso é muito bacana. E o que eu posso dizer, né, para as pessoas que estão correndo e para as pessoas que querem começar a correr, é que elas sejam verdadeiras. Quer correr? Corre de verdade. Não entra numa de querer levantar de manhã e tomar suplemento, de tomar estimulante para poder correr melhor, né? Que hoje as pessoas encontraram pílulas mágicas para tudo. Então a pessoa vai dormir à noite, tomar Rivotril, levanta de manhã, vai tomar cafeína para poder, ou outras inas, né, para poder se movimentar, né? Então, tem que ser de verdade, né? Não adianta você querer vai para a pista correr e ficar se comparando com o outro. Poxa, aquele cara passou correndo aqui muito mais rápido que eu, ele é gordinho e passou correndo. É você. Compara o seu resultado com você mesmo e começa a entender, começa a olhar, ver se aquilo realmente está sendo bom para você. Não vai ser fácil, vai ser difícil, né? E quando você falou aqui que estava estranhando quando me procurou lá, porque estava achando fácil demais, eu durante muito tempo pensei assim, da mesma forma, vai ser difícil porque nada na minha vida nunca foi fácil. Hoje eu não penso mais assim. E as coisas acontecem muito mais fáceis. Com certeza. Enquanto eu pensava que vai ser difícil porque nada foi fácil, realmente as coisas eram difíceis. E hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Porque quando eu vou para fazer, eu já vou sabendo que vai acontecer, né? E acontece. Exatamente. E naturalmente acontece. É isso que as pessoas têm que entender. Então não vai acontecer se elas não quiserem, né? Se continuar encontrando desculpa. Então, entra lá no vidasaudável.esp.br. A gente tem um monte de conteúdo lá. A gente tem um e-book, né, com todas as orientações necessárias para você começar, né? Tem uma parte de conteúdo gratuito com muitos vídeos bacanas, saúde financeira, alimentação, né? Porque tudo isso é vida saudável. E uma parte que é
muito barato, né, que a pessoa acessa e lá ela vai ter o treinamento dela mensal, onde ela registrar os treinos, as competições, né, e vai ter a oportunidade de conviver com um grupo muito bacana que está todo mundo querendo buscar o seu melhor. E isso é muito rico. Muito bom. Então, você acessa ou repete de novo, professor? Esp de esporte.br. Muito bom. E o resto é contigo. Wade. Agora, para começar a correr, você não precisa de nada. Mas sempre é ideal que você procure um profissional que tenha experiência para você fazer a coisa certa, porque senão você pode engrossar as filas das pessoas que começam e param com 6 meses. Ou no máximo 2 anos. A média dos corredores é 2 anos, porque pegam e se lesionam. E se lesionam por quê? Porque fazem sem conhecimento, saem fazendo de qualquer jeito, porque correr parece simples, mas não é, e acaba fracassando na missão. Sim. E a gente não quer o fracasso de ninguém, né, Fernanda? A gente quer o sucesso. Exatamente, queremos muito sucesso. Professor, muito obrigada, foi uma honra esse bate-papo maravilhoso e a gente vai ter que marcar com certeza outros podcasts. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço, é sempre um prazer. Crescer e liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre vida saudável da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando na sua mensagem o meu nome. E para mais informações sobre os nossos projetos, acesse o fernandagonçalves.com. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto